bom dia! Continuando a nossa aula, hoje é dia 17 de abril, sexta-feira. Vamos para o livro de História na página 58, que vai falar sobre as famílias brasileiras. E marquem esse primeiro parágrafo para mim, que fala sobre as famílias brasileiras são formadas pelos diferentes povos que participaram da construção da história do nosso país. Então, a história do nosso país, a gente viu que vieram para cá africanos, italianos, japoneses, alemães. Então, as nossas famílias, foram formadas, foram construídas por esses povos que vieram para cá, Então, nós temos essa construção, essa história na vida brasileira, na vida do brasileiro, Então, vocês vão ver essas fotografias, que é do povo que são descendentes africanos, que são descendentes, italianos, descendentes japoneses, tem famílias de descendências alemãs. Então, existem estados, que são estados que têm uma quantidade de pessoas que vieram de outros países, que nós chamamos, tem um bairro japonês ou chinês em São Paulo, que muitos são japoneses e chineses, tem um bairro italiano, no Rio Grande do Sul, na região sul, tem muitos alemães, que vieram e trouxeram a sua história, os seus costumes para o Brasil. Lá moram muitas pessoas que são descendentes de alemães, Por exemplo, eu sou uma descendente de alemã, a minha avó veio da Alemanha, residiu aqui no Brasil junto com o meu avô, Então, eu sou uma descendente de alemães. Eles moravam, porque já foram falecidos, mas os meus tios moram todos em Santa Catarina. Então, a região sul ela é concentrada com muitas pessoas alemãs, São Paulo também tem concentrações de bairros, com japoneses, com italianos. E essas pessoas, elas trouxeram as suas culturas, trouxeram seus costumes, trouxeram as suas histórias para o Brasil. E hoje nós temos esse povo misto, esse povo brasileiro, com essa mistura, essas famílias que têm as suas misturas, as suas histórias. Então, no seu bairro, você conhece alguém que seja imigrante, que veio de um outro local para cá, Ela veio lá da Itália e veio morar aqui no Brasil. Você conhece? Ela imigrou para cá, Então, conversa com ela, se você puder, por telefone, porque nós devemos ficar em casa. Na página 59 fala assim: hoje em dia pessoas de diferentes lugares do mundo continuam chegando ao Brasil, muitas vezes em busca de melhores condições de vida. Cada uma dessas famílias traz consigo hábitos, costumes e histórias dos seus lugares de origem. Da mesma forma, vivendo no Brasil, passam a incorporar hábitos e costumes brasileiros, Então, da mesma forma que eles trazem seus costumes, suas histórias, seus hábitos, eles aprendem conosco, com nós aqui brasileiros, os nossos costumes, eles aprendem os nossos hábitos, eles aprendem a nossa história também. Assim como nós aprendemos com eles, eles aprendem com a gente, tá bom? Então, tem uma história aqui de uma criança imigrante. Vamos ler essa história. Fala assim: atualmente, com 7 anos, o venezuelano Sebastián Gutiérrez chegou ao Brasil ainda antes de completar os seus 6 anos, em abril de 2017, junto com seu pai, a sua mãe, a sua irmã de 3 anos, que na época tinha 2. Segundo a mãe, Denis, a adaptação foi difícil, foi justamente a de Sebastián, Então, a adaptação de Sebastián foi a mais difícil. Foi bem complicado porque ele não entendia nada e não conseguia fazer entender. Ficava uma confusão.
porque ele chegava em casa e falava para a gente as palavras que tinha ouvido na escola. E a gente também não entendia. Ninguém entendia ninguém. Foi difícil. Isso durou 3 meses. Só depois desse tempo ele conseguiu entender os professores e os coleguinhas e começou a falar português, afirmou a mãe. Então, quando as pessoas, migram para o Brasil, elas têm que se adaptar à nossa língua também, ao que nós falamos, E da mesma maneira, quando a gente sai daqui para um outro local, a gente tem que se acostumar com essa linguagem deles também, Porque são línguas diferentes, falamos diferente. Então a gente precisa se adaptar até ao modo de falar deles, tá bom? Um grande beijo, daqui a pouco eu volto com mais uma aula.